Olá, crianças do quinto ano. A nossa aula hoje de História, nós vamos utilizar o nosso livro na página 12. Lembra que nós estudamos as primeiras sociedades? Então, nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá certo? Hoje nós vamos falar do cotidiano em uma cidade da Mesopotâmia. As primeiras cidades que surgiram na Mesopotâmia não eram como as atuais. Conheça algumas características comuns às cidades mesopotâmicas. Preste atenção, nós vamos estudar hoje algumas características, como comércio. A atividade comercial era uma das mais praticadas pelos mesopotâmicos, principalmente com os sumérios. Usando os alimentos excedentes da produção agrícola, as pessoas puderam fazer troca. Então, nessa atividade havia troca, tá? A forma de praticar o comércio na época, pois não existia dinheiro. Então, por isso que eu volto a falar, a troca. Tá? Nas cidades, havia centros comerciais, como feiras, ao ar livre, onde as pessoas vendiam e compravam mercadorias. Pelo sistema de troca, muitos produtos eram fabricados nas próprias cidades da Mesopotâmia. Outros eram trazidos de longe, de regiões africanas, europeias e asiáticas, sendo transportados por animais e negociadas em barras de ouro ou prata. Agora vamos conhecer a vestimenta desse povo. As mulheres da época usavam vestido longo. Os homens, por sua vez, usavam túnica ou saiote com camisa. Os mais ricos usavam roupas muito coloridas e joias feitas de ouro e pedras preciosas. Agora vamos conhecer diversas atividades, né, dessa cidade. Conforme as cidades cresciam, muitos começaram a se especializar em atividades diferentes da agricultura. Aí veio os carpinteiros, os artesãos que faziam joia, tecidos, padeiros, engenheiros, músicos, poetas, juízes, que eram algumas das profissões dos antigos mesopotâmicos. Essa especialização do trabalho resultou em grupos sociais diferenciados nas cidades. Alguns grupos eram mais ricos e outros mais pobres. Então, prestem bastante atenção nas imagens, tá? Que está mostrando para vocês como era a vida naquela época. Vamos passar para a agricultura. A agricultura. Próximo às cidades havia as plantações que eram irrigadas por canais de irrigação. Também existia um reservatório para guardar água nos períodos de seca dos rios. Na época, plantava-se figo, cevada, gergelim e trigo, por exemplo. Também eram criados animais para o consumo, como porcos e cabras. Agricultura. Agora vamos passar para a segurança. Muitas cidades mesopotâmicas também tinham muros em seu entorno para proteger a população dos ataques de outros povos. Vamos ver agora o tipo de habitação das pessoas. Habitação. Nas cidades sumérias, as pessoas mais simples moravam em pequenas casas feitas de barros e pintadas de branco. Nela só havia 2 cômodos, a cozinha e um quarto. As crianças brincavam na área externa e a maioria delas não estudava nem sabia ler ou escrever. Vamos ver o tipo de ambiente, a iluminação. Para iluminar os ambientes à noite, os mesopotâmicos usavam um objeto chamado lampião.
aceso com óleo de gergelim. Lampião. O que era o lampião? Era um tipo de lanterna no passado que era aceso com algum tipo de óleo. Vamos para a página 14. Nós temos uma atividade aqui que eu vou ler com vocês. Página 14. Atividade. Número 1. Relacione o povo mesopotâmico à característica correspondente, tá? Então, aqui você tem a letra A, os sumérios, letra B, amonitas, letra C, assírios e letra D, caldeus, tá? Você vai relacionar a letra A, B e C, são os povos, com as características correspondentes, certo? Do que eles faziam na época. Número 2. A respeito das características das cidades da região mesopotâmica, marque com um X as frases verdadeiras. Você só vai marcar as frases verdadeiras. Localizavam-se perto do rio Nilo. Nelas havia grandes plantações de produtos, por exemplo, trigo, gergelim, trigo e cevada. Não havia trocas comerciais. Agricultura e comércio eram as únicas atividades realizadas pela população das cidades. A última, muitas dessas cidades eram cercadas por muros para proteger a população de possíveis ataques de outros povos. Converse com seus colegas sobre essas questões. Como nós não estamos com os nossos colegas, você vai conversar quem está lhe ajudando, né? Quem está lhe ajudando. Quais as características das cidades da Mesopotâmia são semelhantes e quais são as diferenças em relação à cidade onde vocês moram? É a nossa cidade, né? Você vai ver as características da nossa, as semelhanças, e vai colocar quais são as diferenças em relação à nossa cidade, nossos costumes, tá? Agora aqui, a região da Mesopotâmia se transformou muito cedo, desde a época em que surgiram as primeiras cidades, se tornou um país chamado Iraque. Olha só, agora ela é o Iraque. Você pode olhar naquele mapa que tem no seu livro, na atualidade, né? Ela é o Iraque agora. Pesquise algumas características desse país, do Iraque, conforme indicado. Língua falada, né? Você vai fazer a sua pesquisa sobre o povo e vai chegar nessa parte aí, língua falada, costumes. Principais cidades e os pontos turísticos, tá? Você vai fazer isso no seu caderno, tá? E quem tem o livro pode responder no livro, mas você vai descrever um pouco, você vai usar o seu caderno para fazer a pesquisa. E depois você faz essa parte no livro. Você vai fazer primeiro a pesquisa numa folha de papel. Quando estiver pronta a pesquisa, você vai fazer essa parte, língua falada, costumes, principais cidades e pontos turísticos. E os alunos que não têm, vão preparar essa pesquisa numa folha de papel e na outra folha eu quero o exercício com essas perguntas daqui, tá certo? Vamos passar para a página 15. Os antigos egípcios. Os antigos egípcios. As primeiras cidades egípcias surgiram às margens do rio Nilo. Nós já estudamos o rio Nilo. Sendo Tebas, Temis e Luxor. Algumas dessas cidades, a vida dos egípcios antigos ocorreu em torno deste rio. Leia a respeito de algumas características desse povo. Vamos começar pela alimentação. Nós temos a alimentação, o vestuário, os impostos, a agricultura, estriba,
transporte, papiro e cheias do Rio Nilo. Então, vamos lá. Primeira alimentação. O pão e a cevada eram itens básicos para os egípcios antigos e também consumiam mel, rabanetes, queijo e feijão, além de cultivarem a uva para produzir o vinho. Vamos agora estudar o vestuário, que são as vestimentas. As roupas dos egípcios eram feitas de linho. Os homens usavam uma espécie de saiote e as mulheres um tipo de vestido. Vamos conhecer os impostos dessa época. Os camponeses entregavam parte de sua produção ao faraó como forma de pagamento de impostos. O excedente era trocado por outras mercadorias. Vamos conhecer a agricultura. Era a principal atividade no Egito. No entanto, somente em novembro, quando as águas baixavam, os agricultores voltavam a cultivar as terras. Canais de irrigação eram abertos para que a água atingisse os campos semeados. Então, os agricultores egípcios preparavam a terra como um arado, que era puxado por animais. Nós conhecemos esse tipo de atividade lá em ciências, estão lembrados? Agora vamos ver aqui o transporte. Para realizar viagens curtas pelo Rio Nilo, os egípcios usavam barcos leves feitos de junco e de papiro. Estriba, uma função muito valorizada no Egito Antigo, era de estriba. A pessoa calculava e registrava o pagamento de imposto. Então, essa atividade era uma das mais importantes. Papiro. Os juncos de papiro também eram utilizados na produção de um tipo de papel, sandálias, tapetes, cestos, entre outros objetos. Agora vamos conhecer as cheias do Rio Nilo. Durante as cheias do Rio Nilo, que ocorriam no mês de julho, as águas inundavam os campos e, por isso, os agricultores não podiam trabalhar nas terras. Então, eles eram deslocados para trabalhar nas grandes construções, como as pirâmides. Página 16. Para saber como viviam os povos do passado e registrar suas histórias, os historiadores estudavam vestígios da época em que esses povos viveram. Veja, número 1, alguns desses objetos utilizados no cotidiano por diferentes povos. A primeira imagem é um jarro pequeno, serrocota, encontrado na cidade de Suméria, há cerca de 5.000 anos. Atualmente faz parte do acervo do Museu de Louvre, em Paris. A segunda imagem é uma lança do rei Lugal da antiga cidade suméria, feita há mais de 4.000 anos. Faz parte do acervo do museu em Paris. Lira é outro objeto, o terceiro objeto. Lira de uma rainha da antiga cidade de Ur, produzida por volta de 4.000 anos atrás. A parte da madeira e as cordas foram inseridas quando o objeto foi encontrado. A cabeça do touro que decora o instrumento é original e feita de couro com lápis lazuli, uma pedra de cor azul. Lira, instrumento musical de cordas. Agora vamos passar para a quarta imagem. Jogo de tabuleiro egípcio, feito de marfim e madeira, chamado senete. Foi produzido há mais de
3.300 anos faz parte do acervo do Museu Britânico em Londres. Quinta imagem, brinquedo de madeira cristal e bronze no formato de um felino, produzido provavelmente há mais de 3.000 anos. O objeto foi encontrado na cidade egípcia de Tebas. Faz parte do acervo do Museu Britânico em Londres. Nós temos uma atividade na página 17. Segunda questão. Agora, de acordo com as imagens observadas anteriormente, você vai voltar à sua página lá da leitura, pinte de azul os quadrinhos nas frases verdadeiras e de vermelho os quadrinhos das frases falsas. Prestem bem atenção. Todos os objetos mostrados nas imagens foram produzidos na cidade de Suméria. O quadrado número 2. A imagem número 2 mostra um objeto produzido para decorar o interior das moradias sumérias. Número 3. É bastante provável que o objeto mostrado na imagem fosse de uso de cotidiano de pessoas que viviam na cidade de Cristo. A imagem número 5 registra um objeto do cotidiano de crianças egípcias que viviam antigamente na cidade de Tebas. A última, é bastante provável que os objetos mostrados nas imagens 3 e 4 estivessem relacionados ao lazer dos egípcios antigos. Selecione 2 imagens da atividade 1 e preencha as informações solicitadas, Você vai utilizar um dos objetos da página da atividade 1 lá. Aí você vai ver o nome do objeto, o local que o objeto foi encontrado e a data aproximada. E você vai preencher esses espaços, tá? E a possibilidade de uso. Aí vai ver o outro objeto, aí nome do objeto, local do objeto, onde foi encontrado, data aproximada em que foi produzido e as possibilidades de uso. E aqui embaixo nós temos com a quarta questão. Com base em sua observação e das informações fornecidas sobre os objetos, escreva um resumo. Você vai fazer um resumo no seu caderno para descrever o modo de vida dos mesopotâmicos ou dos egípcios antigos. Lembre-se de criar um título. Você vai utilizar o seu caderno, não se esqueça do título. Finalizando a nossa aula de hoje, crianças. Até breve.